Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série de provas e contra-exemplos. O meu nome não é Rafael e esse vídeo não começou ainda. Então vamos lá, piadas à parte. O meu nome é Rafael e nesse vídeo a gente vai tratar a respeito do princípio de não contradição. E como você já deve ter percebido, o princípio de não contradição significa que você não pode negar os fatos. Então, se algo é demonstrado que é verdadeiro, você não pode afirmar que é falso. Então, diferente dos outros vídeos que eu falava a respeito de provas, nesse vídeo a gente vai tratar sobre a primeira ferramenta de contra-exemplo. E a primeira ferramenta de contra-exemplo é o princípio de não contradição. Caso alguma prova quebre o princípio de não contradição, automaticamente ela é falsa. Não existe qualquer tipo de prova que consiga ser verdadeira entrando em contradição. Porque a ideia de contradição é que ele vai negar um fato que ele já afirmou que é verdade. Então, se no início ele afirmou que era verdade, no final ele não pode afirmar que é falso. Porque senão ou é verdade no início, ou é falso no final. Então a prova não pode ser verdadeira por inteira. E a ideia do princípio de não contradição é justamente que ele deriva de qualquer prova que você crie. Porque a partir do momento que você afirma que ela é verdadeira, você não pode afirmar em seguida que ela é falsa. Então, como já virou costume aqui no canal, vamos trazer uma lista a respeito do princípio de não contradição, né? Existem 3 consequências dessa regra. A primeira é que, sempre que existir uma regra R de x, não pode existir qualquer tipo de regra que necessite que R de x seja falso, certo? Então, o fato de R de x ser válido exclui as outras possibilidades que precisariam que elas fossem falsas. E nisso a gente já entra a respeito da segunda consequência, que não é possível provar duas ideias que discordam. Então, o fato de uma regra provar que algo é verdadeiro e outra que algo é falso, uma é válida ou outra é válida. Não é possível que as duas sejam válidas ao mesmo tempo. E o terceiro princípio é que R de x deve possuir um único sentido, ou seja, uma regra não pode ter ambiguidade. E provavelmente, se você já conhece um pouco a respeito de contradição, você estranhou um pouco a respeito da última consequência. Mas sim, ambiguidade é uma infração do princípio de não contradição. Porque se você afirma alguma coisa a respeito de A, da natureza dele, e em seguida você usa A tendo outras propriedades, você está jogando fora a primeira propriedade e usando a segunda. Então isso significa que você negou a primeira natureza de A. Então você acabou entrando em contradição a respeito da natureza de algo. Então, por consequência, você infringiu o princípio de não contradição. Então, como a gente já está acostumado, vamos trazer alguns exemplos para ilustrar melhor o que eu quero dizer com essas consequências. E um exemplo a respeito da primeira consequência, que uma regra não pode entrar em contradição dentro dela mesma, ou seja, como eu disse ali no início, o fato de eu afirmar R de x presume que eu não posso usar nenhuma outra regra que nega R de x. Temos aqui as duas frases bem emblemáticas para você lembrar a respeito disso. A primeira é um cenário onde um carteiro te entrega uma carta escrita à mão na sua casa. Em seguida você abre ela e lê em voz alta. E na carta está escrito: eu não sei escrever, você não sabe ler e os correios não funcionam. O fato da pessoa ter escrito a carta, ela ter sido entregue para você e você está lendo em voz alta, presume que a carta está completamente errada. O fato dela ter sido escrita já presume que ela está errada. Então, essa regra em si, esse cenário não é possível, ele não pode ser verdadeiro, pelo simples fato de ele não fazer o menor sentido. Ele entra em contradição o tempo todo com ele mesmo. Que é exatamente o que eu fiz no início do vídeo. Eu não posso afirmar dentro do vídeo que o vídeo não funciona e você está assistindo. Em seguida, tem um outro exemplo que insere no campo da matemática, que é justamente, se eu afirmo que todo A é múltiplo de 6, eu não posso afirmar que nenhum A é par. Então, o fato de eu afirmar que todo A é múltiplo de 6 e nenhum A é par é contraditório, porque ele nega a própria natureza que ele mesmo impõe. Então essa regra sequer faz sentido. Já o exemplo a respeito da segunda consequência é justamente que eu não posso provar duas regras diferentes que são discordantes entre si. Então, se eu tenho uma regra que diz que A é divisível por 6, eu não posso provar ao mesmo tempo que outra regra diz que A é um número primo. Porque, para efeito de contexto, números primos são aqueles que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Porém, o fato de A ser divisível por 6 automaticamente presume que ele não é um número primo. Porque mesmo que o A fosse 6,
6 não é um número primo, porque ele é múltiplo de 2 e de 3. Então não existe possibilidade dessas duas leis concordarem. Então elas são contraditórias entre si. E a grande diferença entre a primeira consequência e a segunda consequência da regra de não contradição é que a primeira consequência é que você não pode se contradizer dentro de uma regra. Então, aquelas regras eram impossíveis dentro de si mesmas, elas não faziam sentido. Essas regras, porém, são válidas separadas. Eu posso provar uma, porém eu não posso provar outra. O fato de uma ser verdadeira prova que a outra tem que ser falsa. Porém, se uma delas for falsa, não significa necessariamente que a outra é verdadeira. É importante deixar isso bem claro. E outra coisa que é importante lembrar também é que se você está gostando do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E dê um like no vídeo e compartilhe se você gostou. Pelo menos se você deu umas boas risadas, eu acho que já vale o gostei. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que ao longo do tempo eu vou respondendo. Se você quiser pedir temas de vídeo também, eu respondo e faço o tema assim que achar interessante. Então, dito isso, bora pro vídeo. Já o exemplo que a gente vai trazer para a consequência número 3 é justamente que uma definição, ou seja, uma regra, não pode ter dois sentidos ao mesmo tempo. E isso acontece por vários motivos. Então vamos trazer dois deles para ilustrar melhor como funciona isso. Por exemplo, se eu afirmo algumas pessoas são de escorpião e afirmo em seguida todo escorpião é um aracnídeo. Então se as duas coisas são verdades, como elas são verdades de fato, então algumas pessoas são aracnídeas? É óbvio que não, né? Porém, o que aconteceu de errado para que eu conseguisse transitar de um lado para o outro? O fato de eu ter trocado o sentido da palavra escorpião. Algumas pessoas são do signo de escorpião e na segunda eu afirmo a respeito dos animais escorpiões. Então eu estou afirmando sobre duas coisas diferentes. Então, o fato de eu estar usando a palavra escorpião sem explicar direito o que seria o segundo escorpião, eu estou entrando em contradição, porque eu estou jogando fora a primeira definição e dando um novo sentido a ela. Agora trazendo um outro exemplo que seria no campo dos números, como é importante você ter uma boa definição para você não acabar entrando em contradição por duplo sentido. Por exemplo, uma coisa extremamente comum é as pessoas definirem infinito como um número muito grande. Porém, ninguém sabe explicar o que seria muito grande. Muito grande seria 10, 1000, 2000, 1 quadrilhão. Quanto que seria muito grande? Que tipo de regra a gente vai assumir esse muito grande? Você percebe que esse muito grande é completamente subjetivo. E é exatamente aí que está o erro de quando a gente vai definir o infinito. Porque se a gente adotar esse tipo de definição, a gente pode, de maneira certa, assumir que um conjunto de números naturais possui infinitos termos, como de fato ele possui infinitos termos. E da mesma maneira, um conjunto de números racionais possui infinitos termos, o que também é verdade. Porém, utilizando essa definição de infinito como um número, e note que ele define como um número muito grande e não vários números, um número muito grande, então logo, os números naturais e os números racionais possuem a mesma quantidade de termos, o que a gente sabe que é um absurdo, porque os números naturais possuem apenas 1, 2, 3, 4, 5, até o mais infinito. Porém, os números racionais têm números entre 1 e 2, então 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 dividido por 4, 2, e assim por diante. Então, obviamente, vai existir mais números nos racionais do que nos naturais. Então, não é verdadeiro que eles possuem a mesma quantidade de termos. E aqui a gente incorre em dois erros. Primeiro, a definição do infinito, como eu já disse, e presumir que todos os infinitos têm o mesmo tamanho, o que não é verdade. Existem infinitos muito maiores e infinitos muito menores. Ou você pode chamar de infinitos mais rápidos e outros mais lentos. Porque o que seria uma definição apropriada para um número infinito? Um número que não pode ser alcançado, um número inacessível, que não importa o quanto você avance, você jamais vai chegar nele. E é justamente isso que a gente quer dizer com infinitos termos, que não importa o quanto você tente avançar, sempre você vai poder representar novos termos nos números naturais e nos racionais. Porém, existe muito mais termos nos racionais porque existem números entre os números naturais. Então é de extrema importância que você consiga definir bem o que você quer dizer com as palavras, trazer uma boa definição em si,
E isso, de certa forma, é uma salvaguarda para você acabar não entrando em contradição, principalmente por ambiguidade. Então espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha esclarecido suas dúvidas. Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder. Também aceito pedido de vídeo, assim que possível eu achar interessante também, eu vou gravar o vídeo pra você. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.